need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low. No valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o livro do mês de abril. Todo mês eu tenho falado sobre um livro, recomendado um livro, sugerido um livro, né? E o desse mês de abril vai ser a história de Fernão Capelo Gaivota. Um livro foi escrito por Richard Bach e é um livro assim excelente. Eu li esse livro novinha, eu tinha 14, 15 anos, né? E foi um grande marco na minha vida. É um livro realmente que mostra um caminho assim diferente do que o nosso paradigma, do que o que nós ouvimos nos indica como caminho. Ele mostra um caminho, eu não vou dizer que é novo, porque é um caminho muito antigo, mas que foi um pouco esquecido. O Richard Bach nasceu em 1936, ele é americano, está hoje com 82 anos. Ele foi piloto da Força Aérea e ele é descendente, isso é uma curiosidade, esse aí é o Richard Bach. E ele é descendente, é uma curiosidade, direto do compositor Johann Sebastian Bach. Esse livro dele, que foi escrito em 1970, e começou, outra curiosidade, começou a ser escrito 11 anos antes, ele demorou 11 anos para escrever esse livro. Ele foi um dos maiores êxitos literários do mundo, sem publicidade, sem ter publicidade nenhuma. Ao fim de 2 anos, ele já tinha vendido mais de 1 milhão de exemplares, né? E, acreditem, é um livro maravilhoso que pode, né, mudar a vida de quem o leia. Ele liderou durante 10 meses a tabela de vendas do jornal New York Times. É a história de uma gaivota, né, que tenta convencer o seu bando a explorar as maravilhas de voar por prazer, por alegria, né, e não apenas como uma necessidade. E com isso, né, na tentativa de mostrar isso para o bando dele, né, a comunidade em que ele vivia, ele acaba sendo banido da comunidade, né? E aí ele percorre a própria busca, o próprio caminho, numa busca que o leva a vencer barreiras e alcançar a felicidade. No momento em que ele foi banido, em que ele só precisava usar o próprio discernimento, a própria consciência, né, ele começa a alcançar, né, ele começa uma busca e começa a alcançar, ele começa a encontrar o caminho da alegria e da felicidade, né? São duas coisas legais. Uma que marcou, eu disse que eu li muito novinha, e eu, às vezes até em programas anteriores, quem assiste sempre os nossos programas, deve ter percebido que, às vezes, quando eu falo de alguma coisa que dá um bom resultado, eu digo... E aí eu vou falando e digo que a pessoa descobre isso, descobre aquilo, e de repente descobre que resulta, né? E esse resulta, que eu me habituei a usar, é exatamente desse livro. O Fernão Capelo, quando faz a primeira descoberta, orientada por um grande mestre, gaivota, né? Ele grita. Ele sabia que aquilo era possível, mas não conseguia concretizar, não conseguia a parte da experiência, né, concreta. E quando ele consegue, ele grita, né, o que sai é a exclamação resulta, né? E a segunda curiosidade que é a dedicatória do livro. A dedicatória que ele faz é ao verdadeiro Fernão Capelo que vive dentro de todos nós. Então, é um livro que é escrito para que nós possamos ter forças, que nós não deixemos nossa força de vontade esmorecer. Então, ele é um excelente auxílio, de excelente ajuda para concretizar essas coisas, né? Então, é um livro que todos deveriam ler, sem sombra de dúvida, todos deveriam ler. Eu trouxe aqui o meu,
mas o meu tá assim. Na época, né, o meu é velhinho, vinha uma capa de papel por fora, com essa capa que o Leonardo vai mostrar para a gente agora, essa daí. Era assim mesmo a capa do livro, né? Mas essa capa se perdeu, né? Então, o que eu tenho, ele tem ilustrações dentro, a história é toda contada com ilustrações junto, e eu trouxe aqui para vocês verem o meu livrinho, né? Que é sempre lido e recordado durante muitos momentos em que eu tenho a mesma sensação que o Fernão Capello teve. Uma outra curiosidade é o nome do livro em inglês. Essa tradução Fernão Capello foi de Jonathan Livingston. Então, o livro em inglês é Jonathan Livingston Seagull. Seagull é gaivota, né? A Story. Então, o livro em português virou A História de Fernão Capello Gaivota. Muito bem, eu desejo boa leitura a todos vocês. Hoje nós vamos continuar um programa que nós já fizemos algumas semanas atrás, porque depois disso nós tivemos o professor Luiz Almeida, tivemos uma conversatório com o professor Luciano René Bettiger, tivemos também o Dr. Felipe Facla. Então, foi alguns programas atrás, eu estava abordando um assunto sobre a questão do sofrimento e da felicidade, né? Como os dois estão extremamente interrelacionados. E não falei sobre tudo que eu tinha programado para falar e fiquei de continuar. Então, repassando um pouco, assim, brevemente, o que eu falei no outro programa, né? Eu falei sobre a questão, comecei com o sofrimento, porque sofrer é inerente ao estar vivo, ao estar de posse de um corpo físico, né? É completamente inerente. Essa questão do sofrimento, né, é o começo de tudo, de todos os problemas. Muitas vezes as pessoas nem percebem. Isso não é muito comum, muito mais comum do que se imagina. Muitas vezes a pessoa não percebe que está sofrendo. Você pode ver uma pessoa, às vezes, com uma doença, às vezes uma doença séria, e ela se sente sofrendo, e quando você conversa com ela, você percebe que ela se sente sofrendo por causa da doença que ela está, né? E, na verdade, a doença que ela está tendo é uma consequência do sofrimento, né? Do sofrimento existencial, digamos, que ela está tendo. Mas esse sofrimento, que é a origem de tudo, ela não tem consciência. Ela não percebe isso, né? E ela aí passa a rotular todos os sofrimentos dela como se fossem, a causa disso tudo, fosse a doença que ela está tendo. Ela não consegue ter essa percepção e cria em cima da doença uma ilusão. Que quanto maior for essa ilusão, maior, né, vai ser, mais profunda vai ser a doença, porque ela simplesmente está escondendo a verdadeira origem daquele sofrimento dela, que no caso é a origem da doença dela também, né? É tudo um pacote só, né? Não tem... Não, ainda não, eu peço quando eu quiser. Obrigada, Leonardo. Ela não tem essa clareza, essa noção, né? Então, se o sofrimento é a origem de tudo, como é que a gente pode sair dele, né? E o caminho, sem sombra de dúvida, né, é você acolher, admitir e compreender o seu verdadeiro sofrimento, né? É você começar, por exemplo, no caso de uma pessoa doente, com uma doença física, é ela parar de se iludir de que a origem do sofrimento dela é aquela doença e perceber que existia alguma coisa por trás que deu origem à doença. Quando ela começa a perceber isso, ela começa a poder ter a possibilidade de trabalhar isso. Eu aqui queria frisar, eu gosto sempre de frisar isso,
com muita clareza de que é um processo extremamente doloroso. Por isso as pessoas fogem dele, né? É um processo doloroso. Ninguém está dizendo o contrário. O que eu estou dizendo é que é o caminho, né? Se você não trilhar um caminho em que você possa expulsar esse sofrimento original, que é a origem de tudo, né, você não vai poder expulsá-lo, e aí você vai ter que conviver com ele. Muitas vezes as pessoas, até a nível de doença, né, encontram caminhos, vão buscar caminhos que considerem fáceis. É muito melhor do que eu tentar elaborar o meu sofrimento verdadeiro, eu tentar pegar uma bolinha, um comprimido, tomar. Só que aí eu entro também, aumento a minha ilusão, na medida em que eu acredito que aquilo ali vai me curar. Só que nós não somos só um corpo. Se nós fôssemos apenas matéria, talvez até isso fosse possível. Mas nós não somos. Nós somos um corpo, matéria, né? Nós somos uma parte energética, nós somos uma mente e somos uma alma. Nós não somos um corpo, eu friso novamente, que temos uma alma. Nós somos uma alma que está usando neste momento um corpo. Então, você tem que ir, né, ao todo. A tua matéria é reflexo de alguma coisa que está se passando na alma, né? A densificação, essa densificação da matéria, ela acontece em função de uma energia que veio antes. E é essa energia que a gente tem que trabalhar, né? Então, no mundo de hoje, como eu estava dizendo, você vê as pessoas entrarem em sofrimento e fazerem duas coisas. Fugirem do sofrimento, que é o que a gente estava falando, né? E o que faz com que ele cresça e se expanda cada vez mais, ou então esconder o nosso sofrimento. Quando eu falo esconder, eu não estou falando só dos outros, não, né? Porque isso é uma coisa que hoje está na moda, você esconder todas as coisas que você acha que não são legais do outro, né? Você mostrar alguma coisa, você criar uma fachada, né, no Facebook, então é o que você mais vê, para que todo mundo pense que você está feliz e alegre. Ou então a pessoa desenvolveu uma patologia ao contrário, né? Fazer uma fachada de felicidade para que todo mundo sinta pena de você. Isso também acontece, né? Em vez de você simplesmente ser o que é e não querer mostrar nada para ninguém, apenas ser, viver, né? Porque se você está bem, você não tem que mostrar nem coisas ruins, nem coisas boas. Você tem que ser o que você é, acabou, né? Então, acolher e saber que ele existe e que é possível transformá-lo, esse é o caminho para você conseguir transformar esse sofrimento, né? E transformar esse sofrimento num estado de felicidade. Se você, por exemplo, acontece uma coisa ruim, uma tragédia na sua vida, né? Alguém morre ou coisa parecida. Se você consegue olhar isso de frente, quando você diz assim, eu falei, ela falou transformar em felicidade, eu não vou ficar... Esse feliz não quer dizer que eu esteja feliz com o acontecimento, mas eu estou grata a Deus. O estado de felicidade, ele é um estado de gratidão a Deus pela nossa existência. E esse estado pode se manifestar de várias formas. Quer dizer, não precisa eu ficar alegre, sorrindo e super satisfeita porque aconteceu uma tragédia. Não é isso. Temos que entender a felicidade no seu montante global. Muitas pessoas acham que são felizes porque estão satisfazendo seus prazeres sensoriais. E aquilo ali, daqui a pouco, ela percebe que foi uma tragédia completa, entra no estado de depressão e ansiedade. Então, a felicidade é um estado em que você compartilha com Deus, né, a alegria da sua existência, que pode ser de uma forma não alegre, num caso de uma tragédia, por exemplo, ou pode ser de uma forma muito alegre, mas é uma alegria pura, livre, né, dessas interferências dos nossos paradigmas, dos nossos sentidos. É uma coisa muito mais profunda, né? Bem, vamos passar rapidinho, porque eu só falei no último programa, mas o Leonardo vai passar para a gente a imagem 3, para vocês verem alguém que conseguiu sistematizar academicamente, de uma forma bem acadêmica, maravilhosa, essa questão do sofrimento, que foi Buda. Ele nos falou das 4 nobres verdades, a imagem 3. Então ele disse: o sofrimento existe. Segundo, o sofrimento tem uma origem, ele não surge do nada.
Terceiro, o sofrimento existe, mas ele pode terminar. E quarto, qual o caminho para chegar ao fim do sofrimento? Então, ele colocou isso de uma forma maravilhosa, né? Extremamente, como eu falei, científica, acadêmica, e ainda tem quem diga que ciência é uma coisa moderna. Não é, não. É muito antiga, né? Muitas vezes a ciência moderna está muito inferior à ciência dos Vedas, às ciências antigas, que se mostram com muito mais raciocínio lógico, né? Muito mais coerentes, muito mais de acordo com realmente o que é a vida. Bem, aí ele falou uma outra coisa que é fundamental que a gente tenha claro na nossa cabeça para ajudar nesse processo de poder confrontar o sofrimento e se libertar dele, né? Então a gente tem a imagem 4, que é a origem do sofrimento. Aí ele falou, qual a origem do sofrimento? Então, se vocês analisarem em casa qualquer sofrimento que vocês tenham, vocês vão ver que se encaixa num desses 4 itens. A pessoa está sofrendo ou porque não tem o que deseja, ou porque tem algo que não quer, ou porque está vendo embora alguma coisa que quer, ou porque está vendo chegar alguma coisa que não quer. Então, vocês veem como é que ele conseguiu resumir assim de uma forma tão abrangente todos os nossos problemas, né? Uma coisa maravilhosa, né? E aí, a gente vai falar do 4º item das 4 novas verdades. Foi a imagem que a gente mostrou antes dessa. O que é que ele dizia lá? O caminho para chegar ao fim do sofrimento. Esse caminho, seja qual for vamos dizer, qual caminho você escolheu, porque existem vários caminhos para você chegar ao final do sofrimento. Então, independente de que caminho você escolheu, uma coisa eu tenho certeza que vai ser comum a todos eles, né? É o respirar. Respirar é fundamental em qualquer caminho. Tem um porquê, né? Um porquê de que quando nós respiramos corretamente, nós estamos, só por respirar, já estamos mergulhados num caminho para nos libertar do sofrimento. Nós, quando nascemos no momento em que demos a nossa primeira respiração. Foi esse momento em que nós nascemos para a matéria densa, né? Nós, quando morremos, damos a nossa última respiração, né? A nossa respiração é a nossa grande aliada nesse processo, porque é ela que nos traz vida. Quando nós não respiramos corretamente, e isso são programas que eu já faço só sobre respiração, quem quiser olhar, inclusive exercício para aprender a respirar corretamente, né? Se nós respiramos corretamente, vocês vão ao Facebook, lá tem todos os nossos programas, né? Vão ser 4 anos e meio de programas, estão todos lá. Quando a gente aprende a respirar corretamente, nós conseguimos transformar o nosso sofrimento. Quando nós não respiramos corretamente, nós desenvolvemos doenças. Só respirar corretamente já pode curar um número imenso de doenças de pessoas que estão doentes porque respiram de forma errada. Você respira de forma errada, você não oxigena o seu sangue, você não oxigena corretamente os seus pulmões. Além disso, né, nos programas que eu falo sobre respiração, eu explico isso tudo. Além disso, ele vai ficar cheio de toxinas, tanto o sangue quanto os pulmões, e isso vai gerar no nosso corpo um número imenso de doenças, que muitas vezes, como eu disse, só aprendendo a respirar, né, você já consegue eliminar da sua vida uma série de doenças, né? Então, o respirar também vai fazer com que nós possamos nutrir, renovar alimentar, né, a nossa felicidade. Porque mesmo que uma pessoa comece a encontrar um processo de libertação, se ela não nutrir isso, né, acaba morrendo, principalmente no mundo de hoje em que nós vivemos, completamente condicionados pelas aparências, pelas vulgaridades, né? Então, o respirar também, né, vai nutrir essa felicidade, que se não for nutrida, pode morrer. E aí a gente volta à estaca zero, né? Então, aí eu comecei a falar
no último programa, sobre algumas práticas que podem nos ajudar. E eu cheguei a falar na primeira. A primeira é o deixa para lá, né? O deixa para lá é uma das práticas assim mais necessárias nos dias de hoje, porque ninguém deixa nada para lá, né? Alguém te fecha, você fica angustiado, infeliz e tem que xingar a pessoa e tem que fazer o que na verdade alimenta nosso sofrimento, que é ter ações reativas. Isso é uma das coisas que mais alimenta o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa infelicidade, né? É essa questão das ações reativas, né? E o deixar para lá, né, é difícil, não é fácil, porque as pessoas têm muita tendência, por exemplo, se eu falo deixar para lá, aí vê uma coisa, não, deixa para lá. Não, não é disso. Deixar para lá é deixar para lá aquilo que nos toca, que está nos incomodando. E aí você percebe aquilo e a primeira coisa a fazer é não ter uma ação reativa. Não ter ação reativa não quer dizer não ter uma ação, uma atitude, não é isso. Mas quando você tem uma ação reativa, normalmente a tua ação é a ação que vai prejudicar, te prejudicar, pode prejudicar o outro até, para quem você está tendo essa reação, mas vai te prejudicar muito. É o mesmo que alguém te atacar com fogo e você jogar gasolina. Vai dar uma explosão que vai machucar os dois, não vai explodir um sozinho, os dois estão ali, né? Então, isso é ação reativa. Na ação, na verdade, que é uma ação equilibrada, saudável, é uma ação sem frustrações, sem angústias. Muitas vezes, por exemplo, quando acontece alguma coisa com alguém, tem gente que acorda já de tal forma que já está brigando com todo mundo de manhã. E aí a outra pessoa muitas vezes revida e aí ela tem uma ação reativa, que gera uma ação reativa, que gera uma ação reativa e pronto, o dia vira uma desgraça. E a saúde vai piorando, piorando, aí vem os síndromes de pânico, vem as angústias, vem as depressões e a pessoa não sabe por quê. Quer fazer um exame para descobrir o que é que ela tem. Está aí o que ela tem, ela não precisa de exame nenhum, precisa apenas mudar, né? Deixar de ser reativa, né? Então, uma coisa que acontece muito hoje em dia é que nós vivemos acorrentados a conceitos e crenças que nos foram impostos, agendados, né? Eu quero frisar que nos foram impostos, mas nós aceitamos, a responsabilidade é nossa, não é de quem nos impôs ele. Se eu vejo novela e fico cheia de agendamentos e crenças, né? Eu que vi e aceitei. Eu vi porque quis, ninguém me obrigou. E aceitei porque quis, ninguém me obrigou. Eu posso ver, fazer uma análise crítica e perceber que aquilo é um agendamento que estão tentando me passar, né? E aí eu não aceito. Mas a maioria das pessoas não faz isso. E aí aquilo ali vai devagarzinho, transformando crença, criando crenças nas pessoas. E aí a pessoa cria uma crença de felicidade. E quando a gente, muitas vezes as pessoas começam a alimentar o próprio ego, começam a buscar coisas que elas acreditam que vai fazer a felicidade delas por causa dessas crenças, e na verdade aquilo é que vai trazer para ela o sofrimento. Só que ela não percebe. Quando ela vê, já está lá. É como diz o Dr. Laí Ribeiro, né? Ele fala que você põe um sapo numa água fervente, ele pula. Mas se você puser ela numa água agradável, ele vai ficar lá, vai ficar boiando, vai ficar super satisfeito, e você está aquecendo aquela água muito lentamente. Uma hora, quando ele percebe que a água está quente demais, ele quer pular, não consegue e morre cozido, né? É exatamente isso que nos acontece. Você vai sendo agendado, você vai permitindo que criem crenças em você, você vai aceitando aquelas crenças sem questionar, e um dia quando você viu, você nem percebe, mas já está totalmente agendado, já está buscando a felicidade em coisas que só te trazem sofrimento, porque você acredita que aquilo é assim. Você nunca questionou o que te tentaram passar, né? Então,
Muitas vezes as crenças que nós temos de felicidade é que nos transformam em pessoas extremamente infelizes. Então vamos atentar para isso, né? Aí veio o seguinte, que eu não cheguei a falar, que são educar os pensamentos. Aí eu não sei se eu comentei, eu tenho uma imagenzinha 5, que é o monge carregando a mulher, né? Aí eu vou contar essa historinha bem rapidinho, eu não me lembro se eu contei no último programa. É a historinha de um mestre e o seu discípulo que passeavam pela floresta e chegaram até um rio que estava, por causa das chuvas, estava cheio, muito cheio. E tinha uma mulher querendo atravessá-lo, mas não conseguia. Então, o mestre, né, falou para o discípulo que eles deveriam ajudá-lo. E o discípulo, não, mestre, em forma alguma que eu vou tocar numa mulher. Para eles isso era impuro, para os monges naquele tempo antes de Buda, né? Tem até a história do Buda que se iluminou apenas quando aceitou a tigela, depois que se libertou e aceitou a tigela de arroz de uma mulher. Mas o mestre então pegou a mulher no colo e atravessou o rio. E os dois continuaram, eles atravessaram também o rio, né? E continuaram. E de repente o discípulo, não aguentando mais, né? Ele disse para o mestre, mestre, eu preciso falar alguma coisa, não estou mais aguentando, como é que o senhor pôde tocar em uma mulher, como é que o senhor atravessou aquele rio carregando aquela mulher, como é que o senhor pôde tocar nela? E aí o mestre disse para ele, eu peguei naquela mulher, atravessei o rio com ela, né, porque ela necessitava disso. E larguei a mulher do outro lado do rio e vim embora, estou aqui agora, sem a mulher. E aí ele disse para o discípulo, você está carregando ela até agora. Então, isso também é aquele deixa para lá. O discípulo ficou o tempo todo carregando aquela mulher na cabeça dele. Ele não educou, não tinha educado os seus próprios pensamentos. Não conseguia compreender, né, que o que você concretiza materialmente não é diferente do que você está tendo mentalmente. Na verdade, a matéria é apenas uma concretização do mental, né? Então, é importante que vocês percebam que muitas vezes vocês carregam coisas por anos e anos e anos que podia ter ficado lá atrás, né? E aí, é uma questão de educar os pensamentos. Para você educar os pensamentos, a primeira coisa é você querer, sem sombra de dúvida. Nós vivemos imersos em emoções, nas nossas relações com os outros, nas nossas lembranças, sempre, nas nossas relações com nós mesmos, raiva, nojo, medo. Você podia botar em outra imagem, por favor, 6? É raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria. Tudo isso está dentro de nós. Nós somos seres humanos, né? Pelo menos os que são seres humanos, né, têm isso dentro deles. Todas as pessoas, eu tenho isso tudo, eu sou humana, tenho isso tudo dentro de mim. Agora, o que eu vou fazer com isso é outra coisa, né? Umas usam isso de uma forma positiva. Se eu tenho raiva de alguém, eu tenho que assumir isso, perceber isso, avaliar isso e decidir o que eu vou fazer com isso, né? Eu ficar me iludindo ou tendo reações contra uma certa pessoa porque eu tenho um ódio extremo, mas não admito isso, e quando eu admito de uma forma reativa, voltamos lá à questão, né? Então, a cada dia, tem a imagem seguinte, por favor, Leonardo, a cada dia nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher que pensamentos nós vamos ter, de que sentimentos nós vamos permitir que aflorem de nós. Nós temos o direito de perceber o que estamos sentindo e como queremos transformar esse sentimento. Se nós estamos mergulhados em alegria, nós podemos decidir aumentar nossa alegria. E se nós estamos mergulhados em raiva, nós temos a liberdade de decidir trabalhar essa raiva durante o nosso dia, aprender a lidar com ela em vez de sair agredindo todo mundo, em vez de ter ações reativas.
Se decidimos construir no lugar de destruir, nós começamos o que nós poderíamos chamar de um processo de cura espontânea. Uma pessoa que esteja com uma doença séria, mesmo que não seja séria, vai ser até mais rápido, né? Ela pode fazer isso no dia a dia dela. Ela começar de manhã, né? Ela sente tanta necessidade, faz tão certinho, às vezes, começar de manhã e tomar o remédio certinho. Então, ela toma o remédio material e esquece de tomar o outro remédio. Quer decidir que sentimentos ela vai ter. Se ela vai continuar com raivas, ódios, angústias e vai continuar a aumentar o tumor ou a doença que ela tiver, ou se ela vai começar a transformar esses sentimentos e fazer com que esse tumor comece a se dissolver. E aí esse tumor se dissolve, desaparece e as pessoas dizem, ah, foi um milagre, né? Milagre, né? Quando a gente fala nele, parece um dogma incompreensível, mas não é. O milagre é um processo natural. E nos dias de hoje, a mecânica quântica mostra para a gente isso cientificamente, como a gente gosta, né? Bonitinho. O que acontece num milagre? Agora, eu acho muito legal que há muitos anos atrás, aí tem uma imagem, Santo Agostinho, ele já nos dizia isso, está nos livros dele. Ele dizia, os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas apenas em contradição com o que nós conhecemos da natureza. Vocês vejam que maravilha, né? O que hoje a mecânica quântica, a física quântica nos explica com clareza, Santo Agostinho, não é à toa que ele é um santo, ele já tinha essa visão maravilhosa, né, do que na verdade é um milagre. Viver o aqui e agora de forma plena e confiante constrói o caminho que leva o ser humano à sua cura, à sua alegria, à sua felicidade. Constrói o milagre, né? Então, o milagre é isso. Você conseguir percorrer esse caminho, né, por própria vontade. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Ninguém cura ninguém. Não adianta. Muitas pessoas, muitos terapeutas, ajudam a pessoa a fazer esse caminho, a trilhar esse caminho, a desenvolver esse processo de cura. Isso sim. Mas trilhar o caminho pela pessoa, Buda já falava isso com clareza. O que eu posso fazer é mostrar o caminho, mas quem trilha o caminho é a própria pessoa, né? Não tenham dúvidas disso. Então, não adianta, né, ficar cansado, sem força de vontade e sem ânimo para trilhar o caminho da própria cura. Tem que se apegar com Deus e dizer, eu sei que posso. E sei, né, que você vai me ajudar, porque Deus ajuda quem pede. Quem pede, quem quer, Ele ajuda, sem sombra de dúvida. O cósmico sempre trama a nosso favor. Quando nós tramamos a nosso favor, né? Como é que o cósmico vai tramar a nosso favor se nem a gente está tramando? Né? Então, Ele ajuda quem quer se ajudar. Ele ajuda quem se ajuda em quem quer ser ajudado. Então, é uma questão de pedir e ir à luta, né? Fazer por onde? E esse fazer por onde é uma coisa interna, né? Que, por incrível que pareça, praticamente sempre, é muito mais difícil do que você sair, vai ao lugar, vai a outro, faz isso, faz aquilo, e fica numa fila e faz não sei o quê. Muito mais difícil você parar e entrar dentro de você mesmo, né? Muitas pessoas não têm nem medo, têm terror, é pânico, né? O medo de mergulhar em si mesmo é uma coisa assustadora, mas está na hora de aprender, né, a enfrentar esse medo. E eu vou dizer para vocês, por maior que seja o medo, quando a pessoa começa a conseguir, ela começa a perceber que é uma coisa maravilhosa, né? Você começa devagarzinho a trilhar um caminho de libertação. E não tem nada mais aprazível, né? Não tem nada mais aprazível. Bom, o outro item que eu gostaria de frisar, né, uma outra prática para se alcançar a felicidade e para se libertar do sofrimento, né, é desenvolver a consciência. Na verdade, nós dissemos isso o tempo todo, mas eu estou só destacando.
porque é você entrar em contato com o seu sofrimento para que você possa transformá-lo, né? E também já disse que a respiração é o melhor modo de você fazer isso. Ao respirar conscientemente, a nossa mente se torna consciente do nosso corpo, porque viver é respirar. Quem não respira morre. Então, quando eu respiro conscientemente, eu me torno consciente do meu próprio corpo e passo a viver exclusivamente no aqui e no agora. Isso é o início de eu conseguir a minha transformação, né? Eu não posso viver antes nem depois. Eu preciso estar no aqui e agora, porque esse é o momento único que existe, né? Quando eu estou vivendo antes, eu estou divagando na minha mente. Eu estou usando de uma mente que não foi educada, como se fosse uma pipa que vai voando ao léu. Se eu estou vivendo depois, é a mesma coisa. Mas quando eu estou vivendo no aqui e agora, quando eu estou concentrada no que eu estou fazendo, eu estou totalmente presente em mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é importante que vocês percebam o quão precioso é a capacidade que nós temos, é uma capacidade preciosíssima, essa capacidade que nós temos de poder respirar conscientemente, sabendo o que estamos fazendo, sabendo que estamos vivendo, né? Tantas pessoas hoje, infelizmente, já morreram e só não foram enterradas, estão mortas. Não têm aspirações, não têm criações, não tem nada mais dentro de si. O que elas têm é ranço do passado, desejos para o futuro, mas dentro de si, no momento presente, que é o único momento que existe, né? Dá para perceber isso. Elas não têm nada, né? Isso é uma coisa muito triste, que a gente tem que aprender a afastar para longe de nós, né? Bom, uma outra prática é a concentração, né? Isso tem a ver com o que nós acabamos de falar, porque para eu poder permanecer no aqui e agora, consciente do que eu estou fazendo, consciente de que o que eu estou fazendo é primordialmente respirar, né? E naturalmente de outras coisas que eu esteja fazendo, por isso você desenhar uma mandala, fazer uma mandala, essa concentração é outra prática, que eu tenho ali naquele momento em que eu estou fazendo, né? Essa concentração me permite, me traz para dentro de mim mesma. Então, quando eu consigo fazer esse processo, eu estou colocando ali para fora, eu estou dando agora, licença, eu estou dando agora o exemplo da mandala. Eu estou colocando ali para fora o meu eu, né? A cor que eu busco, as cores que eu escolho, o desenho que eu escolho, se eu estiver desenhando, tudo ali eu estou me colocando no papel. E isso é uma forma maravilhosa de começar a se conhecer. Por isso produz resultados tão maravilhosos, né? Na verdade, a mandala favorece por causa do formato, que é um formato que tem muito a ver com o nosso simbolismo cósmico, mas qualquer pintura que você faça, né, vai trazer o mesmo resultado, né? Se você mergulha realmente no que você está fazendo, e pode ser o seu trabalho. Se você tem um trabalho, seja o que for, uma vendedora de uma loja, vamos dar esse exemplo, eu sempre falava isso muito para as meninas que trabalhavam, meninos e rapazes que trabalhavam para mim. Eu dizia, se concentrar no que está fazendo. Se você está atendendo uma pessoa, você está atendendo uma pessoa, você deve estar totalmente mergulhada no que você está fazendo. Aquele cliente ali seu, ele é único. E você deve procurar fazer com que ele se sinta bem e feliz, e você também, porque isso também vai te fazer bem, né? A venda é sempre uma troca. A boa venda, as duas partes ficam felizes. Você não faz nunca uma boa venda se você vendeu até muito, né? Mas você enganou a pessoa. Aquilo vai trazer, no budismo se diria um karma muito ruim, muito ruim.
Então, é importante que se tenha essa consciência. No seu trabalho, você pode começar a trilhar o caminho, né, de se libertar do sofrimento e nutrir a felicidade, né? Você hoje vê, por exemplo, você passa, às vezes eu faço isso só para observar, e também muda muito a maneira como eu estou vestida, já observei isso, como as pessoas se influenciam, como elas são fúteis, né? Você entra e a vendedora, ela está conversando com a outra, ela está fazendo aquilo, você pede uma coisa, já me aconteceu várias vezes, de eu pedir uma coisa, dizer que não tem, eu dizer aquilo ali é o quê? E ter o que eu queria, né? Então, vocês veem, elas não estavam presentes ali, elas não foram competentes. Como é que podem ser felizes? Não pode, né? E aí você vai ver, tem depressão, tem insônia, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Por quê? Não faz por onde. Então, nós podemos fazer por onde, nós podemos trilhar esse caminho da libertação e de alimentar, de se libertar do sofrimento e nutrir, alimentar a felicidade em qualquer coisa que nós façamos. Basta com que nós sejamos honestos, íntegros, dedicados ao que nós estamos fazendo, né? É isso que nos mostra o caminho, né? Essa dedicação, esse ser autêntico. De uma certa forma, é como se fosse uma bola de neve, né? Porque a pessoa normalmente quando faz isso, ela já está infeliz, ela já está de mal com a vida, ela está querendo falar no telefone, falar não sei o quê, falar com a outra. Ela não consegue parar e olhar para si mesma, porque para você ser feliz, ser gentil com o outro, tem que ser corajosa. Por isso eu tenho como lema, ser corajosa e gentil. Você não consegue ser corajosa e gentil se você não teve coragem e gentileza para entrar em si mesmo, né? Na verdade é isso. Então, é necessário, como eu falei antes, a força de vontade. É você perceber, primeiro vem o conhecimento, né? E transformar esse conhecimento em sabedoria. Você ficou sabendo dessas coisas, você parou para pensar, é fundamental que você não acredite no que eu digo, mas que você use tudo que eu estou falando para pensar. E aí você percebeu como é que funciona. E aí você vai transformar esse conhecimento em experiência. Você vai transformar esse conhecimento em sabedoria. E aí você vai começar a fazer essa transformação em você mesmo, né? Então, vocês veem que isso tem uma continuidade, tem um circuito, e essa transformação, eu friso novamente, eu sempre digo isso, porque é a pura verdade, essa transformação, no começo, é muito difícil. Mas a boa notícia é que à medida que vocês vão trilhando o caminho, ele vai ficando cada vez mais suave, cada vez mais alegre, cada vez vocês vão se sentindo melhores com vocês mesmos, né? O que vai fazer, quer dizer, é uma bola de neve, né? O que vai fazer com que vocês sejam melhores com os outros e, consequentemente, isso vai fazer com que vocês sejam melhores com vocês mesmos e a coisa vai crescendo até a gente poder ir atingindo níveis de grande felicidade e a saúde sempre agradecendo por isso, né? Por esse estar cada dia melhor, né? Bom, eu, sem querer, já comecei no outro item, né? Sem querer querendo, como diz o Chaves, que é desenvolver, né, a compreensão. Então, a compreensão é fundamental, que muitas vezes a pessoa tem o preparo suficiente para conseguir fazer essa transformação na sua vida, mas não entende o que está acontecendo. Ela está com uma doença, está se sentindo extremamente sofrida, acha que o sofrimento é por causa da doença, e isso, como eu falei, é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, e ela fica nessa roda da vida, como diz o budismo, né? Essa roda do samsara, que é a roda do sofrimento, o tempo todo, né? Então, quando ela começa a compreender, começa a discernir o que está acontecendo, quando ela começa a ter esse conhecimento, quando ela começa a cultivar essa capacidade de fazer um raciocínio lógico, o que nós estamos fazendo aqui em todo o nosso programa é um raciocínio lógico. Tudo que eu disse, tudo que eu estou tentando mostrar para vocês, né, eu estou mostrando
num raciocínio lógico que todo mundo pode acompanhar. Não estou falando em dogmas, não estou falando em mágicas. Estou falando em milagres. Milagres são fenômenos da natureza, né, que nós não conhecíamos e agora quem já sabe alguma física já até sabe como funciona. Nós hoje temos consciência de que a nossa matéria densa simplesmente uma energia que está vibrando tão densamente aqui que vocês conseguem ver essa mesa e essa mesa parece ser dura, mas que na verdade isso é ilusão, né? Então, se a pessoa começa a ter o conhecimento, começa a desenvolver a faculdade de raciocínio lógico, começa a criar uma crítica construtiva. Toda crítica construtiva é a base do progresso. Sempre que você vê uma religião, por exemplo, que se fecha a tudo e não quer mais ser criticada, avaliada, analisada, ela não quer mais, analisada não é bom, mas uma crítica construtiva, né? Como dizia Kant na Crítica da Razão Pura, é diferente. É quando você pensa no que você está fazendo, você entende o que você está fazendo. Você simplesmente não diz, é assim e pronto. Ou então você diz, tem alguma coisa a mais, mas eu não estou preparada para saber. Se alguém me diz uma coisa dessa, eu me sinto extremamente ofendida. Porque eu só vou saber se estou preparada no momento em que alguém me diz. Se eu não estiver preparada, eu não vou compreender o que a pessoa falou. Mas muitos estão. E quem que é Deus para poder decidir o que pode ser dito ou não? Só Deus pode abrir as portas, na verdade. Eu tenho direito a tudo, né? Deus pode abrir e fechar, isso é outra coisa. Mas ninguém tem esse direito, né? Então, é importante que nós percebamos que eu tenho direito a tudo. Agora, eu preciso, né, avaliar, fazer uma crítica de uma forma usando o raciocínio lógico, usando uma crítica construtiva e compreendendo, tendo discernimento, né, em que situação nós podemos estar, né? Mas termos claro, muito claro, que nós podemos estar numa situação, mas nós não somos aquela situação. Você vê pessoas que estão doentes hoje em dia, em que agem, se comportam, muitas vezes pessoas com doenças mais sérias, não precisa ser só câncer não, e outras você também vê isso. Pessoas com Parkinson, em que elas são um Parkinson ambulante, ou um câncer ambulante. Elas não se sentem fulano ou cicrana, elas se sentem um Parkinson, um câncer. Elas não conseguem perceber que elas são muito mais que isso. Ela não é aquilo, ela está aquilo. Mas assim como aqui agora ela está aquilo, se ela começar a trabalhar isso, ela pode retomar o caminho a ela mesma, né? Então é importantíssimo que a gente perceba que eu, por exemplo, falando de mim, eu estou Madalena, eu estou agora com todas as limitações, todas as alegrias e todos os sofrimentos que eu estou agora. Mas eu não sou isso, né? Eu fui criada por um Deus perfeito, então, consequentemente, eu fui criada perfeita, né? Um Deus perfeito não podia criar alguma coisa imperfeita. Eu estou me limitando e me transformando numa pessoa imperfeita. Temos que ter isso claro na nossa cabeça. Tem gente que acha que nós somos criados imperfeitos, cheios de limitações. Como é que um Deus perfeito ia criar um ser imperfeito? Ele não pode. É impossível. Parem para pensar nisso. Então nós fomos criados perfeitos. Só que não estamos tendo gratidão a Deus suficiente por isso. Ou seja, como é que eu demonstro gratidão a Deus por ter sido criado por Ele? Procurando me libertar do véu, né? Mesmo se usa muito esse termo, do véu que nós nos colocamos na nossa frente, né? Dessas limitações, dessas tensões que nós nos colocamos. À medida que eu me percebo que eu sou responsável por tudo que me acontece, à medida que eu me liberto desses véus, à medida que eu me liberto das minhas tensões, à medida que eu me liberto das minhas preocupações,
à medida que eu consigo ir me desvelando, eu consigo me tornando cada vez mais próxima do que eu realmente sou. Isso é ser grato, né? É honrar, né? É aquele que te criou, né? E, para terminar, nós vamos frisar novamente, né, que a respiração é a base de tudo. Então, eu queria colocar uma imagem agora, 9, coisas que nós podemos falar à medida que vamos respirar para pessoas que não estão acostumadas a meditar e que querem um auxílio para poder fazer isso. Então, coisas que nós podemos ir repetindo como se fossem mantras. Tem a primeira imagem que vem, que é a 9. Eu posso ir respirando, né, e repetindo, que eu saiba nutrir sementes de alegria em mim e nas outras pessoas, que eu deixe sair tudo que me impede de ser feliz. Isso é uma possibilidade, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Isso vai ajudar você a entrar nesse processo de meditação, nesse processo de descobrimento de você mesmo, nesse processo de libertação do sofrimento e vai começando a nutrir a felicidade, alimentar a felicidade, né? A qual você tem direito, porque faz parte da sua vida. A outra imagem tem outra frase que vocês podem... Que eu possa identificar e compreender as causas de minha raiva, do meu medo. Aí você pode colocar o que você quiser, né? Ou pode até dizer que eu posso identificar e compreender as causas da minha raiva e do meu medo. E também que eu possa me libertar, né? É legal você pedir para compreender, mas também é legal você pedir para se libertar, que eu possa me libertar da minha raiva e do meu medo. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agora mais uma imagem, que é a ideia básica, né, do que nós falamos aqui. O primeiro passo para sair do sofrimento é aceitar sua existência real. Quando a gente aceita a existência real do sofrimento e quando a gente começa, né, a colocar nossa força de vontade na concretização disso, nós sempre somos bem-sucedidos na nossa tentativa. Eu queria botar agora um videozinho que é bem pequenininho para vocês perceberem como isso é possível com uma coisa tão simples, né? Leaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. Sequin shoes, a private jet, Kathmandu. Oh, 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 oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. I don't need your Bem, não se esqueçam, a cada dia, né,
Nós somos os responsáveis, a nossa alma escolhe a emoção que ela quer compartilhar conosco mesmo e com os outros. Então, possamos escolher a cada dia com sabedoria, né? Bem, terminamos por hoje nosso programa. Lembramos que as nossas reprises são segundas-feiras, às 9 horas da noite, às 21 horas, nas quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. E lembramos também que quem quiser ver ao vivo, né, e não tiver o canal 19, pode assistir também pela TVI 19 no Facebook ao vivo, né? Just in Time, você pode assistir o nosso programa. Depois, daí alguns dias, o nosso programa entra na nossa página do Facebook e no YouTube. E aí vocês vão ter ele lá sempre para assistir quantas vezes quiserem, né? Vocês podem curtir a nossa página e estarem sempre avisados quando foram colocados programas novos lá no Facebook. E no YouTube também, o programa também está, todos os programas estão registrados lá, 4 anos e meio quase de programa, está tudo registrado lá no Facebook, na página do Sintonizando Saúde e no YouTube. Bem, nós terminamos por hoje, mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.